Fala galera, bem-vindos aqui ao canal do Tio Uli. E hoje na Máquina de Ganhos, episódio número 39, a gente vai falar da estratégia do pozinho, que é a estratégia que eu conheço que gera a maior potencialidade de explosão nos resultados. Ou seja, se você quer ver o teu patrimônio render de uma maneira mais acelerada, você pode usar a estratégia do pozinho para ter esse tipo de retorno. E se você quer ver uma parte do seu capital realmente se multiplicar por 5, 10, 50, 100, às vezes até 500 vezes, é essa estratégia que gera esse tipo de retorno. Para você que está chegando aqui hoje, eu sou Ulisses Dias, sou analista CNPI, eu tenho mais de 33 mil alunos e essa aqui é a paixão da minha vida, falar sobre investimentos. Hoje a gente vai falar sobre a estratégia do pozinho, que é uma estratégia de opções e é o assunto que a gente está tratando na nossa máquina de ganhos nos últimos 2 episódios. Na semana passada a gente falou sobre o lançamento coberto ou também o financiamento através de opções. E essa aula ela vai ficar disponível porque eu só vou fechar essas aulas sobre opções daqui a 4 semanas, que é quando a gente vai terminar essa jornada sobre o mundo das opções e a gente vai começar a nossa maratona dos ganhos explosivos, que é um evento 100% gratuito que eu vou começar a fazer no dia 12 de setembro. Só que esses conteúdos são já preparatórios para você já chegar para a Maratona dos Ganhos Explosivos, que começa no dia 12 de setembro e é totalmente gratuita, com uma intimidade com as opções, beleza? Então vem comigo aqui, lembrando que esse conteúdo ele faz parte de uma série de conteúdos que depois a gente vai fechar eles e ficar para a nossa comunidade exclusiva de investidores, de alunos pagantes. Beleza? Então vamos começar aqui a olhar o que é a estratégia do pozinho, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A estratégia ela vai gerar a maior valorização do capital que eu conheço, tá? Não conheço outra estratégia que gera mais valorização do que a estratégia do pozinho. E a gente vai entender o que é, como fazer essa estratégia, quando fazer essa estratégia e por que fazer ela, né? Então, essas são perguntas totalmente pertinentes para a gente responder e, com isso, explicar esse conteúdo para você. Então, o que é a estratégia do pozinho? É uma estratégia de você comprar call ou put, ou você pode fazer as duas ao mesmo tempo também, fora do dinheiro, esperando uma valorização explosiva do teu capital, do teu patrimônio. E aí eu vou ir para o básico para você entender do que a gente está falando, né? O que é uma call e uma put? São instrumentos chamados de opções, onde a gente tem a possibilidade de comprar algo por 1 e vender por 2. É simples assim. As pessoas elas tendem a achar que é complicado, tem medo de operar opções, mas você precisa entender que isso é só um mecanismo da gente comprar algo por 1 e vender por 2 e ganhar dinheiro com essa valorização. Então, o que é uma call, Uli? São opções onde a gente tem o direito de comprar um ativo por um determinado preço numa determinada data. E eu estou fazendo esse conteúdo aqui de propósito com o mercado aberto para que você possa, no final, ver como é que é na prática o mercado quando ele está aberto e o que ele acaba fazendo, como é que as opções elas são negociadas. Isso eu vou mostrar na prática aqui para vocês hoje, tá? Então, a put já é como se fosse o contrário da call, porque são opções onde você tem o direito de vender o ativo por um determinado preço numa determinada data. Então, basicamente, na call, eu compro quando eu acho que o mercado ele vai subir. Quando o ativo que eu estou comprando, a call, vai subir. Quando eu compro a put, eu acredito que o ativo vai cair, a bolsa vai cair. Então, se eu estou otimista e eu acredito que vai haver uma valorização da ação, eu vou, através da call, comprar esse instrumento que vai potencializar o meu retorno e vai limitar também a minha perda, caso eu não acerte, tá? As opções, elas têm muito mais a ver com possibilidade do que probabilidade. Então, você vai ver que você vai perder várias das vezes que você colocar o teu dinheiro em opções, só que isso é importante. Por quê? Porque é ganhando grande, perdendo pequeno que você tem lucro nesse mercado. A put é quando você está esperando a desvalorização de um ativo. E pode ser feito também quando você vê uma desvalorização no teu patrimônio e você quer se proteger disso. E a gente vai falar mais tarde sobre como fazer isso.
Então, como é que a gente faz a operação da estratégia do pozinho? A gente precisa lembrar que a gente precisa ter uma corretora, a gente precisa ter o nosso perfil de risco alinhado com essa estratégia e a gente precisa operacionalizar isso através de uma plataforma. Essa plataforma pode ser o teu home broker, ela pode estar no teu computador ou pode estar no teu celular também. Como é que a gente pode fazer isso e com quais corretoras, né? Então eu vou dar alguns exemplos, são de corretoras diferentes, isso porque eu não tenho acordo comercial com nenhuma corretora. E eu faço isso para mostrar para você que a minha agenda ela está aberta, de mostrar que eu quero que você tenha resultado. Se vai fazer através da Rico, da XP, da Genial ou da Necton, isso aí é uma preferência sua. E eu estou falando o nome dessas corretoras aqui simplesmente porque são corretoras que os meus alunos usam e eles aprovam e me dão feedbacks positivos. Mas se você operar pelo Inter, se operar pela Nubolsa e você gostar de lá, para mim não faz diferença, tá? Eu vou falar a corretora que eu uso, que é a XP, mas ela tem um problema, porque ela não tem corretagem grátis. E isso pode ser um pedágio alto para quem está começando, com pouco dinheiro. Lembrando, a estratégia do pozinho ela é boa para quem tem pouco dinheiro e quem tem pouco tempo para acompanhar o mercado. Como fazer, né? Primeiro a gente tem que falar da corretora e depois a gente falar do nosso perfil de risco. Porque existe uma coisa chamada suitability e isso precisa estar de acordo com o perfil necessário para operar opções. Então, dentro do suitability, que é a corretora vendo se aquilo que você está fazendo está condizente com o teu perfil de risco, você vai ter necessariamente um perfil arrojado, arriscado para poder liberar as opções de serem negociadas através da tua corretora. Então, não dá para você falar lá que você é ultra conservador e querer operar opções. Apesar de, da minha visão como investidor, que está no mercado aí desde 1999, operar opções é uma das coisas mais seguras que você pode fazer com o teu dinheiro, com o teu patrimônio. Contanto que você entenda e gerencie risco em cima disso. E a plataforma que eu vou sugerir que você use, além do teu home broker, pode ser o Profit Chart. Porque, para quem não sabe, o Profit Chart é uma plataforma que eu também não tenho acordo comercial nenhum, mas que você pode botar para você operar pela Rico, pela XP, pela Necton, pela Genial, várias corretoras diferentes. Então, eu só estou trazendo um exemplo aqui. Quando você entra na tua área de cliente, por exemplo, da XP, tem lá escrito plataformas dentro do site da XP, onde você já é cliente, onde você já abriu a conta. E lá você pode baixar o Profit e ele vai aparecer para você do mesmo jeito que aparece aqui para mim, tá? Então, eu vou até abrir o meu Profit aqui para você já ter uma noção de como é que é a plataforma. Então, aqui, ó, a gente tem a possibilidade de exibir vários menus, né? Isso aqui, por si só, já é uma coisa que, de aprender, já te muda de nível. Então, a plataforma que eu sugiro que você faça é o Profit. A gente, para executar a ordem, a gente precisa abrir uma boleta de compra, escolher o strike e escolher o vencimento dessa opção. E eu vou te ensinar a fazer isso. Fica tranquilo. Eu sei que é um universo novo e nesse processo de conhecer um universo novo, eu preciso que você tenha resiliência, eu preciso que você tenha paciência, eu preciso que você tenha curiosidade. E depois disso, você ganha intimidade. Não adianta nada você achar que você vai aprender isso nesse vídeo, sem olhar ele uma segunda vez, porque como eu vou te mostrar aqui, são vários passos para você que está saindo do zero, começar já a multiplicar o teu capital com pouco dinheiro. Então, o que é abrir uma boleta, né? É quando você vai no teu Profit e você aperta aqui em negociação e aparece esse negocinho aqui de compra, né? Então, eu vou fazer aqui ao vivo para vocês, só para vocês terem noção, né? Então, eu vou aqui em negociação e vou apertar aqui, ó, compra. Vai aparecer isso aqui na tua tela. Um segundo. Vai aparecer isso aqui na tua tela, ó. Então, aqui eu tenho a minha conta. Isso aqui pode ser um simulador ou pode ser a minha conta real. Estou até abrindo aqui meu número de cliente. Espero que vocês
não acabem com a minha privacidade. Aqui a gente coloca o nome do ativo, a gente põe a validade dessa ordem, a gente põe alguma estratégia, aqui no caso nenhuma. Aqui tem o preço, a quantidade e aqui o montante total que isso vai ser gerado, né? Negociado. E aí, se eu decidir comprar, eu venho aqui e aperto compra. É muito simples, é muito rápido. Então, você está vendo que em questão de segundos você pode negociar uma opção. Vem aqui, ó, abri isso, apareceu compra, determinei preço e apertei compra. Acabou. É assim, simples assim, na prática, como você opera a opção. Só que para isso, você não precisa ficar só focado no operacional, né? Então aqui, ó, estou abrindo com mais clareza como é que funciona a história da boleta. Lembrando que você tem que vir aqui em negociação, vai aparecer isso, você vai determinar o ativo, o preço, a quantidade e apertar o compra. É assim que se faz na prática. E aí, a gente precisa escolher o strike. O que é o strike? Uma opção ela pode ser encerrada, ou seja, ela pode gerar um direito ou uma obrigação num determinado preço. E a gente chama isso de strike. Então, quando a gente compra uma opção, a gente compra o direito de comprar aquela ação a um pré-determinado preço. A gente chama isso de strike. Então, a gente aparece com essa tela aqui dentro do Profit. Ele oferece esse serviço de opções, é um serviço extra do Profit, tá? Então, eu estou te mostrando isso aqui, mas você não necessariamente precisa usar isso. Eu, por exemplo, já tenho tanta intimidade com opções que eu não preciso mais ficar olhando esse tipo de coisa. Então, aqui a gente tem os strikes diferentes. Eu posso organizar aqui, ó, do strike menor para o maior. Então, a gente tem, dentro do Banco do Brasil, strike de 40,59, 41,09, 41,59. A cada 50 centavos, ele vai alterando o preço do strike e, consequentemente, isso altera o preço da opção e cada um desses strikes é uma opção diferente. Só que esse não é o único fato variável, né? A gente pode escolher o strike, que é o preço pré-determinado, mas também o dia que isso vai vencer. Então, a gente está vendo aqui, ó, que tem opção vencendo daqui a 2 dias úteis. No caso aqui, a gente está no dia 18 de agosto de 2022 e as opções elas vencem toda terceira sexta-feira de cada mês. Então, a gente está falando hoje numa quarta. Isso vai acontecer... Não, hoje a gente está falando numa quinta, desculpa. Então, hoje é um dia útil e amanhã é o último dia útil. Só que pode ser daqui a 21 dias úteis. E a gente vai ter outros strikes em preços diferentes. A gente pode fazer um strike de outubro, terceira sexta-feira de outubro, ou seja, dia 21 de outubro. É daqui a 45 dias úteis. A gente vai ter mais strikes e mais opções. Ou seja, só aqui a gente está vendo mais de 21 strikes diferentes. Se eu abrir aqui, ó, vai continuar abrindo mais coisas. Como é que eu determino a letra, o strike? Dá uma olhada na aula de financiamento de opções ao lançamento coberto que eu expliquei como é que a gente lê o ticker, como é que a gente entende a construção dessas letras e desses números. Eu não vou repetir isso aqui para não ficar chato para quem já me acompanha de maneira disciplinada, de maneira repetida. Pessoas que já entenderam que eu entrego conteúdo extremamente vitaminado e diferenciado aqui de graça. Para quem me acompanha, me segue e para quem deixa like, você sempre acaba sendo avisado desses conteúdos, tá? Então, isso aqui é o strike, isso aqui é o vencimento, tá? Então, a gente voltando para a nossa apresentação, a gente precisa escolher strikes fora do dinheiro, porque é isso que é o pozinho. É um strike bem distante do dinheiro. Então, ali no caso, a gente estava falando de Banco do Brasil, por volta de R$42. O que seria um strike fora do dinheiro? Strike perto de 48, 50, 53, 54 reais. E aí a gente vai poder abrir isso e escolher. Então, a gente mostra aqui aquela tela para você ter um pouco mais de clareza. A gente precisa também escolher esse vencimento. E aí você precisa entender uma dinâmica que é o gama, que é esse negócio aqui que eu estou falando, né? Que é a velocidade que aquela opção ela acaba se valorizando
quanto mais perto do vencimento, maior essa velocidade, quanto mais longe do vencimento, mais devagar é essa velocidade de valorização da opção. E se a gente quer ter um ganho explosivo, um pozinho, a gente precisa trabalhar isso perto do vencimento, porque o gama vai estar maior. Tá vendo aqui, ó, que o gama dessas opções está perto de 0,43, 0,46, e aí ele vai alterando a cada strike diferente, tá? Então, um gama menor, quando o preço vai para perto daquele strike, o gama vai ficar maior, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui de novo, isso aqui para ficar bem claro isso para vocês, ó. O gama, ele é perto do dinheiro e menor fora do dinheiro, tanto in the money quanto out of the money, a gente tem um gama menor. Então, a gente vai ver esse formato aqui, ó. Esse formato, beleza? E aí, quanto mais longe do dia do vencimento, mais equalizado esses gamas ficam, tá bom? E aí, a gente vai continuar aqui agora a nossa apresentação. Espera aí. E aí, como é que a gente faz essa história do pozinho, né? Primeiro, a gente tem que conferir a volatilidade implícita. A gente vai ter que operar preços perto de 5 a 10 centavos, exatamente para você ter uma valorização para essa opção sair de 5 centavos e ir para R$1 e para R$2. Porque se você compra uma opção por 5 centavos e ela valoriza para R$1, a gente está falando de uma multiplicação de 20 vezes o capital. Se essa opção ela sai de 5 centavos e vai para R$2, a gente está falando de 40 vezes a valorização. Isso não é provável de acontecer, mas é possível de acontecer. E a gente vai entender como é que isso gera um bug na nossa cabeça. A nossa cabeça ela não está preparada para entender isso. E a gente vai ter que entender também a relação de bid e ask, que é um dos maiores custos de quando a gente opera opções, e eu não vejo ninguém que ensina opções falando da importância disso. Então, ó, vamos conferir a volatilidade implícita. Então, aqui eu estou tirando um print da planilha Black-Scholes, que é uma planilha que eu ofereço para os meus alunos a partir do momento que eles entram dentro da mentoria Start Milionário. E aqui a gente está dando um exemplo do Banco do Brasil, BBSA3. Então, o valor do ativo estava R$ 41,84 e eu botei aqui um strike de uma opção em R$ 54. Essa opção ela tem 21 dias úteis para vencimento, a taxa de juros é 13,75 e qualquer dividendo pago no período vai ser ajustado para essa opção. Ou seja, a gente está falando aqui das variáveis que a gente tem para precificar uma opção. Está vendo que essa volatilidade de 80% gera um preço para essa opção call de 0,81 centavos? Dá uma olhada nisso. Então, a gente está falando de uma volatilidade de 80%, gerando um preço de uma call de 81 centavos. Agora, eu simplesmente alterei a volatilidade aqui para 40% e olha o impacto que isso gerou no preço dessa call. Ela passou para 3 centavos. Então, ó, 80% de volatilidade, essa call vale 81 centavos. A 40% de volatilidade, essa call ela vai para 3 centavos. Então, aqui você já entendeu por que a gente tem que conferir a volatilidade implícita. Porque se a volatilidade estiver muito alta, a gente vai estar pagando caro nesse pozinho. Então, o grande segredo é a gente comprar quando a volatilidade está baixa, fora do dinheiro. Isso aumenta a nossa probabilidade de ganho. E aí a gente tem essa opção, esse preço aí entre 5 e 10 centavos. Se estiver abaixo de 5 centavos, não tem problema. Eu só estou aqui te dando uma dica, um direcionamento de que preços você deve procurar. 3 centavos, se essa opção ela for para R$1, a gente está falando de multiplicar o capital em 33 vezes. São mais de 3.300%. E a gente vai ver como é que isso aconteceu esse mês, com esse ativo aqui, tá? Então, a gente tem aqui a volatilidade de 40% com strike no dinheiro.
Com o strike no dinheiro, ou seja, R$ 42,00, o ativo estando R$ 41,84, essa call ela vale R$ 2,08. Mas quando o strike ele vai para R$ 54,00, esse strike ele cai para 3 centavos. Então aqui você acabou de entender um pouco da charada do pozinho. Volatilidade baixa, não de 80%. O preço da opção ele cai para 3 centavos. E se o strike ele não estiver fora do dinheiro, ao invés de ser 3 centavos o valor dessa opção, na verdade é 2,08 se a gente usar aqui o strike de R$ 42,00 como exemplo. E aí, a gente precisa entender também o bid ask. Então, eu peguei aqui uma opção do Banco do Brasil, que foi a BBAS I420, e a gente está vendo que tem gente querendo comprar por 1,82 e gente querendo vender por 1,89. Ou seja, o bid é de R$ 1,82 e o ask é de R$ 1,89. São 7 centavos de diferença. Imagina que a gente está negociando um pozinho aonde o bid está 2 centavos e o ask está 5 centavos. Se eu for com o objetivo de comprar, eu vou ter que ter alguém querendo vender. Se eu for querer comprar isso a 5 centavos e automaticamente eu puder vender isso por 2 centavos, é um péssimo negócio, que eu vou perder automaticamente ali quase 60%. E tem gente que fica comprando e vendendo com muita frequência, com essa diferença entre o bid e o ask muito grande. E aí, nessa negociação de comprar por 4 e revender por 2, comprar por 4 e revender por 2, a pessoa vai abrindo mão da maioria do resultado que ela pode ter. Então, é essencial que uma vez que você tenha comprado o teu pozinho, você fica quietinho com ele. Você vá para perder dinheiro. Porque ficar mudando de posição é muito caro no mercado de opções, principalmente no pozinho. E aí, a gente tem que entender quando que a gente deve fazer essa operação. Quando o mercado está sobrecomprado ou sobrevendido, quando o valuation estiver muito atrativo e no caso das LIPs, que são opções de longo prazo. Então, eu trouxe aqui um exemplo do Banco do Brasil de quando fazer. Você está vendo aqui, ó, que o ativo chegou a quase R$ 37,00 e ele veio cair para R$ 31,50. Então, você está vendo que esse fundo ele está mais alto do que esse fundo. A gente consegue até traçar uma linha de tendência de baixa aqui. E aí eu peguei o IFR, que é o índice de força relativa, botei ele em 14 períodos. RSI aqui quer dizer Relative Strength Index. E a gente vê que o IFR ele teve uma divergência. Por quê? Porque esse fundo, que deveria estar no mesmo patamar que esse, não está alinhado com esse fundo que deveria estar aqui no mesmo patamar. Era para isso aqui estar fazendo essa inclinação, não ao contrário. Então, houve uma divergência no IFR, e isso é um sinal muito forte de que o mercado ele fez fundo. E aí ele tende a recuperar. Era nesse momento aqui, ó, quando teve essa divergência, que ficou bonito para você comprar esse pozinho. E aí, depois de 19 dias, basicamente, a gente viu a opção do Banco do Brasil, a BBAS I452, se valorizar 2.988%. Ou seja, em questão de 19 dias, alguém que comprou isso aqui na mínima acabou tendo a oportunidade, sem precisar vender na máxima, de multiplicar esse patrimônio mais de 29 vezes. Lembrando que isso não é uma coisa provável, mas é perfeitamente possível. E isso aqui também foi corroborado devido a um valuation que eu fiz do Banco do Brasil. E se você quiser entender mais como fazer um valuation de uma empresa como o Banco do Brasil, como é que você pode usar as opções para potencializar esses retornos, no último episódio da minha série Comprar ou Vender, eu fiz exatamente esse processo de fazer o valuation e fazer uma estratégia para você ganhar dinheiro usando as opções. No caso lá foi vendendo call.
aqui agora eu mostrei como é que você poderia estar explodindo de ganhar dinheiro comprando uma call fora do dinheiro. E aí, quando que são os momentos de fazer LIPs, né? Então, as LIPs são opções de longo prazo que você faz somente através da mesa da corretora. Então, você precisa ligar para o teu assessor e falar que você quer comprar uma opção com mais de 1 ano e meio de vencimento. E se você busca comprar ela fora do dinheiro, caso esse ativo ele tenha uma tendência de alta muito grande, você vai torcer para essa opção fora do dinheiro entrar no dinheiro e aí que ela vai começar a gerar uma multiplicação explosiva do teu patrimônio sem risco de perder muito. Ou seja, é o controle da exposição que vai determinar o teu controle de risco. E ao invés de fazer uma alavancagem suja através de termo, usar as LIPs é uma maneira inteligente de você alavancar a tua carteira sem correr risco de quebrar, que é a alavancagem suja. Por que a gente pode fazer ou deve fazer a estratégia do pozinho? A gente pode fazer ela para proteger a nossa carteira, para executar uma estratégia de alocação barbell e explorar a curva normal de distribuição de retornos do mercado. Então, o que é alocar a maneira barbell? Vamos dizer que eu pego 100 mil reais, por exemplo. Nesses 100 mil reais, eu vou botar eles todos em Tesouro Selic. Se eu peguei esse Tesouro Selic, vamos dizer que ele está dando 1%, esses 100 mil reais vão gerar de ganho, todo mês, R$1.000. E vão ser esses R$1.000 que eu vou botar na estratégia do pozinho. Por quê? Porque eu não vou estar arriscando o meu principal. Eu vou estar perdendo dinheiro, mas eu não vou estar arriscando o meu principal. Eu sei que tem muita gente que vendeu casa, vendeu empresa, pegou uma bolada do FGTS e tem medo de perder esse principal, mas quer assumir novos riscos. Então, uma das maneiras de fazer isso é botando o teu dinheiro num título de renda fixa do governo e pegar aquele rendimento mensal e botar em opções do pozinho. Isso é você fazer o barbell, que é botar de um lado muito risco, que é a opção, e do outro lado botar muita segurança, que no caso aqui é o título de renda fixa do governo. A gente pode fazer para proteção de carteira também. Então, se você tem uma grande posição no ativo que é proteger ele de uma queda acentuada, como é que você pode fazer isso? Você pode comprar puts entre 0 centavos e 10 centavos. Porque caso o mercado caia de maneira muito rápida e muito forte, você vai compensar o que você perdeu nessa ação onde você está exposto para o longo prazo, mas vai compensar isso com os ganhos que você teve na put. E essa é uma maneira muito boa de proteger o teu patrimônio. E quem é meu aluno da mentoria Start Milionário sabe que a gente não desperdiça dinheiro comprando opções que não estão alinhadas com a tendência. Só que para isso você precisa entender como identificar a tendência e como fazer isso para a estratégia do pozinho. Esse vai ser um dos aprendizados que eu vou gerar para quem participar da Maratona dos Ganhos Explosivos, que vai começar no dia 12 de setembro e vai ser totalmente gratuita. Só que para isso você precisa ir no meu link da bio, do meu Instagram, ou num link que vai estar aqui embaixo desse conteúdo e se inscrever de maneira gratuita para esse conteúdo, para esse evento gratuito. E aí, uma maneira também da gente ganhar dinheiro com pozinho é explorar a curva normal. Então, para quem não sabe, o mercado, teoricamente, ele respeita uma distribuição normal. O que quer dizer isso? A gente tem uma média aqui no meio, que é a média de retorno. Então, 68,26% dos dados vão estar a um desvio padrão dessa média. 95,44% dos dados vão estar a 2 desvios padrão da média. 99,74% dos dados dos retornos vão estar até 3 desvios
padrão da média. E como é que a gente ganha dinheiro? A gente ganha dinheiro com o pozinho exatamente quando a gente vai para essa cauda aqui dessa distribuição. O que é isso? É quando o mercado ele varia 20% numa semana para um lado, uma ação varia 20%, 30% dentro de uma semana para um dos lados. É aí que a gente ganha muito dinheiro com o pozinho. E isso já está mapeado aqui dentro dessa curva de probabilidade. Então, você pode construir o teu patrimônio para ele estar dentro desses 3 desvios padrão e você comprar o pozinho para se proteger caso o mercado ele faça esses movimentos que são raros. Só que você ganha tão grande quando você ganha esse dinheiro que ele compensa essa baixa taxa de acerto. Esse é o grande segredo da estratégia do pozinho. Entender que você vai ficar 10, 12, 15 meses sem ganhar dinheiro, mas quando você ganhar, vai ganhar tão grande que vai compensar essa baixa taxa de acerto. Por isso que o controle das emoções é extremamente importante para essa estratégia. Então, existiu um matemático chamado Nicolas Bernoulli, que ele falava que a gente tem isso aqui, ó, y igual a x mais b mais esse erro. E aí as finanças acadêmicas, racionais, elas falam que esse erro aqui ele tem que ser desprezado, porque é muito difícil dele acontecer. E as finanças comportamentais falam, é exatamente esse erro aqui, ó, que muda as pessoas de patamar. Então, enquanto as finanças clássicas falam de y igual a x mais b, as finanças comportamentais elas falam desse erro. E o pozinho ele vai ganhar dinheiro exatamente nesse erro. Exatamente nesse erro. E agora eu vou mostrar para vocês as grandes explosões da história dos pozinhos. Então, ó, a gente tem aqui as maiores valorizações de pozinhos até 5 centavos. E aí a gente pode escolher aqui o volume financeiro, preço de entrada, se é call ou put, o ativo base. Então a gente vai botar aqui no mais genérico. Esse site é o opções.net.br. Isso aqui é gratuito para você entrar. Então, a gente está vendo aqui, ó, que no Banco do Brasil, lá no vencimento do dia 21 de março de 2016, teve opção que saiu de 1 centavo e multiplicou 624 vezes. Teve a opção da Petro, put, que lá na greve dos caminhoneiros, no dia 18 de junho de 2018, teve a opção que saiu de 1 centavo e valorizou 54.300%, ou seja, 544 vezes. E eu vou te mostrar agora como é que quem tem pouco dinheiro é quem mais se beneficia dessa estratégia. Porque eu vou tirar agora o valor mínimo negociado de R$100 para R$10.000. Então, você está vendo? Quando eu coloco isso em R$10.000, ele muda aqui os exemplos. E teve a opção lá da Petrobras, que no dia 18 de junho de 2018, saiu de 2 centavos e multiplicou 272 vezes. Ou seja, não foram aquelas 624 vezes, 500 e tantas vezes. Por quê? Quanto maior o volume de dinheiro, menor é a possibilidade de você surfar esses movimentos explosivos. Mas o bom é que a gente não precisa colocar muito dinheiro para fazer essa estratégia. O certo é justamente botar pouquinho dinheiro. Porque quando ganha tão grande que não precisa botar muito dinheiro para realmente fazer a diferença. E quando perde, você vai perder pouco dinheiro. Então, vamos botar agora para R$100.000. Já foi Petro R21, que venceu lá também na greve dos caminhoneiros. A gente tem aqui outros exemplos. Que saiu de 5 centavos e multiplicou 128 vezes. 12.700% de valorização. Se você tivesse colocado R$100.000 e multiplicado isso 10 vezes, estaria com 1 milhão. 100 vezes, 10 milhões. Então, a gente está falando de alguém que botou R$100.000
e tirou mais de 12 milhões e meio de reais. É absurdo isso, né, pessoal? E a gente pode fazer isso só para calls. A gente pode fazer isso só para puts. Então você está vendo que isso é uma coisa realmente possível, mas não é tão provável. Por isso que a gente precisa controlar os nossos riscos na hora de fazer essa estratégia. E aí, a gente também pode fazer o pozinho no mercado americano. Só que isso não é um assunto para trabalhar aqui agora, para esse vídeo não ficar muito longo. O importante é você entender que você pode fazer isso também para o pozinho nos Estados Unidos. Então, como eu prometi, eu falei que a gente ia ver o mercado aberto para a gente entender como é que isso funciona na prática. Então, ó, vou abrir aqui o meu profit, opções de compra. A gente pode trabalhar isso, por exemplo, no BOVA11. Então, eu vou botar aqui um gráfico do BOVA11 e a gente vai abrir aqui negociação. Então, eu vou botar aqui um pozinho do BOVA11, que pode ser o BOVA e 90. Vamos ver se tem alguma coisa com strike perto de R$90. Aqui, ó. Então, a gente tem um pozinho do BOVA T900, que vai vencer daqui a 2 dias úteis. Tá vendo que tem gente querendo vender por 1 centavo? Isso aqui é um pozinho. Então, se amanhã o Bolsonaro é assassinado, sei lá, acontece uma parada tipo aquela que aconteceu com o Temer, seria a probabilidade disso aqui acontecer na prática. Vamos dar uma outra olhada aqui, ó, em termos de opções de venda. Então, a gente está olhando opções. A gente está vendo aqui, ó, que o vencimento para daqui a 21 dias úteis é o BOVA-U. Então, a gente vem aqui, ó, em negociação. BOVA-U9. Vamos achar se a gente tem um strike abaixo de 90 aqui, ó. Botei só U. BOVA-U. Aí ele vem aparecendo os strikes aqui para eu escolher. Ah, eu achei aqui um strike de 85. Tá vendo que tá tendo aqui um pozinho? Tá vendendo a 5 centavos e comprando a 4 centavos. Então, como é que eu faria a estratégia do pozinho aqui? Vamos dizer que eu vou comprar, quero proteger na minha carteira coisa como 85 mil reais. Então, eu vou botar 1.000 aqui, 5 centavos. Vai me custar, para fazer isso, 50 reais. E aí eu aperto o compra aqui, ó, compra. Vai aparecer esse resumo da ordem e eu vou apertar OK. OK. Beleza? Então, é isso que é operar o pozinho na prática. Aqui, nesse exemplo, foi uma put. Se eu quisesse trabalhar no BOVA e vamos ver se tem para 150 reais. Olha, foi até demais. BOVA aí 130. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Bid ask muito alto. Então, eu botaria aqui uma ordem a 2 centavos primeiro. Botei aqui a compra, 2 centavos. E é esperar. Isso que é o que a gente chama de pescar a ordem. Tá bom? Então, eu apertaria OK para confirmar. É isso. É isso, simples assim, objetivo dessa maneira. O pozinho mostrado para vocês na teoria e na prática.
Eu estou aqui para te lembrar que se você quiser participar da Maratona dos Ganhos Explosivos, esse é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar não só isso, mas surfar as tendências do mercado de ações, do mercado de opções, do mercado de criptoativos, totalmente gratuito. Para você garantir a tua vaga nesse evento, basta clicar aqui embaixo no link que vai estar para você clicar, ou vai lá no meu Instagram, no @tiuli, e vai no link da minha bio. A bio é a primeira página do meu Instagram. No link lá que está disponível, você vai apertar o botão e vai se inscrever, botar o teu nome, o teu e-mail e vai entrar no grupo, porque dentro da Maratona dos Ganhos Explosivos eu vou fazer algumas lives fechadas e secretas, onde só quem estiver dentro do grupo do WhatsApp vai poder acessar essas aulas. Eu sou o Tiuli, eu sou investidor há mais de 20 anos, eu sou analista certificado, tenho mais de 33 mil alunos, mas eu estou aqui realmente fazendo esse conteúdo porque eu sou apaixonado por finanças. E eu acredito que essa é uma ferramenta de conquistar a liberdade financeira, geográfica, de tempo, para você investir isso estando com as pessoas que você ama, provendo, gerando conforto e liberdade para a tua vida. Então vem comigo porque é só começo. Não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui nesse meu canal. Tamo junto e deu blay blay. É só